Pode pular para a gente um minuto. Nós vamos continuar hoje com esse filme, o certo dele, com foi a mensagem de hoje. Vou colocar aqui também. Isso. Lá no comecinho. Semana passada, número 1, esse é o número 1. Esse é o número 1. Não, 10. Lá no meu. Perguntar assim. Isso. Semana passada, irmão, nós começamos uma série chamada Ídolos. Falamos sobre amor. Foi isso. E falamos que o amor não é tudo que nós precisamos. Falamos sobre a história de Lia e Jacó. E é interessante que aquela frase não sai da minha cabeça. Quando amanhecer, você olhar para o lado, sempre será Lia. Quando nós fazemos as escolhas erradas, ou seguimos, amamos e servimos os ídolos e não a Deus, esses ídolos podem até nos dar algum prazer, nos dar algum sentimento, senso de segurança, mas com o tempo, ao amanhecer, sempre será Lia. E essa expressão nasceu porque Jacó foi enganado, trabalhou pela filha bonita, mas recebeu a filha não tão bonita. E foi surpreendido quando amanheceu. A mensagem está lá no site já, você pode ver depois. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, semana passada foi sobre o amor, nós vimos que o amor não é tudo que a gente precisa. Antes de entrarmos no tema de hoje, eu queria passar alguns slides novamente da introdução, para que a gente venha recapitular e alguns irmãos que não estiveram aqui semana passada possam se colocar num ambiente legal. Bem, o tema é esse: ídolos, eles prometem amor, dinheiro e poder, mas é disso que você precisa? E nós vimos duas frases que falam sobre idolatria, porque a gente está muito acostumado a criticar os nossos irmãos católicos, porque em algumas festividades, ou alguns deles mais fervorosos, se dobram diante de imagens, de escultura, e a gente é muito rápido em condenar, dizendo que eles são idólatras. Eu lembro de um episódio interessante. Eu estava lá na igreja presbiteriana do Curado 4, e eu tinha uma banda de rock, chamada Curados. Curados com K e com U no final. E aí nós tocávamos ali nas igrejas, nas sociais. Hoje não tem mais social nas igrejas, a gente fazia intercâmbio, ia para a igreja Renascer de Boa Viagem, depois ia para a igreja de Afogados, ia para não sei onde, e fazia aqueles intercâmbios. Era a oportunidade que os jovens tinham de conhecer pessoas novas, de paquerar, trocar telefone e tal. Nem telefone tinha direito, assim como há hoje. Todo mundo tinha, não. Então, num dia, a igreja católica fez uma festa lá no bairro. E eu tinha sido da igreja católica. Tocava lá na igreja católica, tinha muitos amigos lá. E quando a igreja católica fez uma festinha lá na praça do bairro, eles acharam por bem convidar a nossa banda, que era evangélica, para participar do evento da igreja católica. Aí tudo bem, nós participamos, somos todos irmãos, vamos lá e tal. Só que tinha um problema.
Eu tinha feito uma música que era uma paulada assim na questão da idolatria como nós a conhecemos normalmente, a questão de se dobrar diante de cultura e tal. Eu dizia assim, Deus nos diz assim, sejam confundidos todos que servem às imagens de escultura, é o texto bíblico. Deus nos diz assim, eu sou o Senhor, a minha honra, a minha glória não darei às imagens de esculturas. Você não consegue compreender, Deus não quer isso para você, Deus quer você. Será que é tão difícil de entender? Alguma coisa assim. Então, nós ensaiamos e dissemos assim, nós não vamos tocar essa música em respeito aos nossos irmãos. Estamos na casa do irmão, dos nossos irmãos católicos, não vamos tocar essa música. Tudo bem. No nosso momento, começamos a tocar. De repente, eu achei por bem, falador que era, entre as músicas, começar a falar um pouco com o público e pregar e tal. Aí me chegou um bilhetinho da organização do evento. Falando, daqui a pouco um bilhete. Eu disse, opa. Aí quando eu li, diz assim, Daniel, você foi convidado para cantar e não para falar. Por favor. Eu olhei assim. Vamos cantar aquela música. Aí disse, vamos cantar a música da idolatria. Aí tá, quando eu puxei a música, tocando, e o povo cantando lá, pulando e tal, nem se dando conta de que a gente estava fazendo uma crítica àquela postura. E aí foi. Mas nós estamos acostumados a achar que só os irmãos nossos católicos são idólatras, ou que idolatram. Na igreja evangélica também há muita idolatria, e fora da igreja também. Essa mensagem, essa frase de Nietzsche diz assim, há mais ídolos que realidades no mundo. Há mais ídolos do que realidades. Ídolos subjetivos, ídolos superficiais, ou ídolos que não são coisas, ídolos irreais. Há muitos e muitos ídolos. E João Calvino, que foi um importante reformador da igreja, ele diz, o coração humano, o nosso coração, é uma fábrica de fazer ídolos. Ele está constantemente fabricando ídolos. Fabricando coisas, ou dando valor a coisas que não precisam ou não devem ser dadas esse valor, todas essas coisas. Nosso coração vira e mexe, vai colocando coisas no lugar de Deus, coisas acima de Deus, coisas para a gente amar mais do que a Deus, coisas para a gente servir mais do que a Deus, e coisas para a gente confiar e não em Deus. Então, esse coração nosso, de cada dia, produz ídolos, ídolos, ídolos e ídolos. Mais do que os ídolos, ou as estátuas que a Igreja Católica produziram, mais do que os ídolos que os irmãos na Grécia conseguiram produzir. Ídolo é tudo, qualquer coisa, ou qualquer alegria incompleta desse mundo, pegá-la e construir sobre ela a nossa vida inteira. É tornar qualquer coisa, qualquer alegria, a base da nossa vida. Isso é idolatria. E assim como na Igreja Católica há, qualquer igreja há, no mundo há, todos nós somos, em um certo sentido, idólatras, temos os nossos ídolos. Esta é uma verdade que nós não podemos negar. Há uma cultura de ídolos, desde os tempos antigos até aqui. E eu gosto muito dessa frase, que diz, antigamente as divindades, a gente sabe que era mais comum naquelas culturas antigas, embora haja hoje, sacrifícios de animais, sacrifício de pessoas, sacrifício de crianças. Então, na antiguidade, as divindades eram sedentas de sangue. E hoje continuam do mesmo jeito. Então, nós não podemos achar que ídolo é somente uma coisa ruim. Ídolo pode ser qualquer coisa. Sua família pode ser um ídolo, seu trabalho pode ser um ídolo, o dinheiro pode ser ídolo, o amor pode ser um ídolo, você mesmo pode ser o seu ídolo. Tudo aquilo em que você deposita a sua confiança, seu amor, é o seu ídolo. Pois bem, então chegamos no tema de hoje, que é sobre dinheiro. E aí a frase, o dinheiro muda
tudo. É impressionante como o dinheiro tem o poder de mudar as pessoas. A gente às vezes fica com aquela sensação, quando não tem dinheiro, aqueles que já passaram por isso, de que nós estamos vazios, inseguros, vulneráveis. E se vier uma doença? E se acontecer isso, eu não terei recursos? E se acontecer aquilo? E o contrário também. Provavelmente, no momento que a gente mais tem dinheiro, mais tem recurso, seja este o momento, às vezes, nem sempre, mas às vezes o momento em que mais nós nos afastamos de Deus, porque o dinheiro tem esse poder de nos passar a falsa ideia de segurança. E dinheiro nos chama a ganância. Hoje em dia, a maioria das pessoas dos nossos dias correm atrás de dinheiro. Você vai ver mais comumente exemplos e exemplos de pais que sacrificam a vida familiar, vida com seus filhos, para correr atrás de dinheiro. Você vai ver maridos que sacrificam a vida conjugal para correr atrás de dinheiro. Pais que colocam peso enorme sobre a vida ainda prematura do filho, pedindo ou fazendo de tudo para que ele siga uma carreira que provavelmente no futuro lhe trará mais dinheiro, mais futuro. Nós colocamos isso sobre a vida das pessoas. Eu tenho um amigo no Curado 4, eu gosto muito dele, chama Hugo, que eu admiro muito o Hugo, porque ele escolheu ser músico. E ele toca lá na igreja, e eu acho uma coisa interessante, porque ele tinha condições de seguir qualquer outra carreira ou de correr atrás de qualquer outra coisa que pudesse lhe dar dinheiro de uma maneira mais simples, mas ele escolheu uma profissão que, primeiro, aqueles que o cercam na família dizem, não, músico sofre demais, vai ficar cantando em barzinho, ou então vai fazer uma banda tipo Restart para fazer isso, é muito difícil. Para um músico ganhar dinheiro, ou ele tem que ser top do top do top, ou tem que ir para São Paulo, não tem jeito, não dá. E contra tudo e todos ele segue até hoje ganhando o seu dinheiro, e ele diz que ganha o suficiente e que não quer mais nada, só quer aquilo que está dando, só quer aquilo que ele tem conseguido hoje, que é o que lhe dá alegria. Ele trabalha com aquilo que ama, trabalha naquilo que foi desenhado para trabalhar, e disso ele quer somente o necessário para viver. Eu admiro muito ele por causa disso, porque eu tenho outros amigos que por causa de dinheiro pisam e passam por cima de outras pessoas. Na nossa cultura, nós substituímos o amor a Deus por amor ao dinheiro. Isso é prego batido, ponta virada. O nome do jogo hoje é dinheiro. Por dinheiro se faz tudo, se vende corpo, por dinheiro se faz tudo que se pode imaginar. A ganância tomou conta da nossa cultura. E o pior de tudo, Rubens, é que a ganância tem um modus operandi que ela cega o ganancioso. O ganancioso nunca diz que é ganancioso. Porque a maneira como o Deus da moeda, o Deus ganância, age na vida da gente, em primeiro lugar, é nos cegando para o fato de que nós somos gananciosos. Ele nos cega, ele inverte os valores e faz com que a gente corra atrás daquilo que tem, mais e mais e mais. Um ganancioso nunca vai dizer que é ganancioso. Dos nossos dias, ninguém vai confessar um pecado e dizer, eu amo o dinheiro. Eu nunca vi ninguém dizer isso na igreja. Eu já vi gente chegar no pastor e dizer, eu traí minha mulher, porque eu amo outra mulher. Eu já vi gente chegar e dizer, eu
odeio fulano, fulano casou com fulana, ou qualquer outra coisa, mas eu nunca vi ninguém chegar no gabinete pastoral e dizer assim: pastor, me perdoe, eu quero que o senhor ore por mim. Por quê, meu irmão? Porque eu sou ganancioso, eu não posso ver uma promoção, ou então eu não posso ver uma possibilidade de ganhar dinheiro e mais. Meu negócio é dinheiro, tanto para comprar como para guardar, acumular ou gastar. Gastar para comprar coisas que me façam me sentir mais legais, poderosas e mais aceitáveis, e guardar para quando Deus falhar, eu ter aqui na minha despensa. A ganância é o Deus que começa logo cegando quem é ganancioso. Aí tem a história de um homem que eu queria que a gente visse, chamado Zaqueu. Zaqueu é interessante. A Bíblia diz que Zaqueu era coletor de impostos. E por que isso era ruim para Zaqueu naquele tempo? O povo de Israel vivia sob o domínio de Roma, dos romanos. E Roma não tinha brincadeira não. Cobrava impostos exorbitantes, era a maneira que ele tinha de transferir a riqueza dos povos que conquistava para ele. Juros e cobranças e impostos exorbitantes. Só que o que Roma fazia e o que fez? Elegeu dentre os israelitas um homem que fosse bom de calculadora, bom de cabeça, bom de conta, que tivesse feito um curso de contabilidade, e achou Zaqueu. Só que Zaqueu era do povo de Israel. Então Zaqueu se levanta, vai fazer uma pós com os doutores de Roma, e quando volta, começa a cobrar impostos do seu próprio povo, para enriquecer cada vez mais Roma. Então os amigos de Zaqueu, que batiam papo no bar, os familiares de Zaqueu, e todo mundo que era amigo de Zaqueu, começaram a ter ódio de Zaqueu. Porque Zaqueu, daqui, começa a cobrar de nós impostos para Roma. Ele já era odiado. E mais, Roma permitia que o coletor de impostos cobrasse o que era devido a Roma, vamos supor, e Zaqueu podia colocar mais para ele, 2. O imposto que Roma queria que fosse retirado de 1, Zaqueu tinha liberdade para cobrar 2, para mandar 1 para Roma e para ficar com 1 no bolso. Então o povo de Israel, os amigos de Zaqueu, odiavam Zaqueu, porque ele tirava do povo dele para enriquecer os romanos. E isso era horrível para o povo de Israel. Eles odiavam esse camarada chamado Zaqueu. E Zaqueu era avarento, porque cada vez ele cobrava mais e mais e subjugava seu próprio povo. Há uns textos na Bíblia, depois a gente volta para Zaqueu, que falam sobre dinheiro, sobre avareza, e colocam isto como sendo realmente uma divindade que nos rouba a alegria. Tem um texto em Colossenses que diz assim, quando Paulo está pedindo que os irmãos da igreja mortificassem sua carne, aquilo que não prestava, aquilo que lutava contra o Espírito de Deus, quando Paulo quis dizer para eles, mortifiquem-se, Paulo não deixou de lado a questão da avareza. O texto diz, mortificai a prostituição, olha os males, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O avarento, a avareza é idolatria. Colossenses 3:5. Paulo diz, quer ter uma vida conforme a vida de Cristo, você tem que se desfazer desse espírito avarento, que é idolatria. Zaqueu tinha esse espírito. Um outro texto, agora em Efésios, capítulo 5, versículo 5, também diz,
Porque bem sabeis isto, que nenhum avarento, o qual é idólatra, a Bíblia faz questão de qualificar a avareza como idolatria. O avarento, o qual é idólatra, de modo algum, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. O avarento, o Zaqueu, não tem parte com Deus, porque ama o dinheiro se transforma num Deus, sendo um Deus, luta contra o verdadeiro Deus, se transformando no nosso ídolo. E um terceiro texto, agora Jesus dizendo: tomem cuidado, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância do que possui. Consistir é a vida não deve estar embasada, não deve estar fundamentada no que você tem. O seu valor não está na abundância de bens que você tem. Guardai-vos da avareza, acautelai-vos da avareza. Jesus sabia, Paulo sabia que esses mandamentos deveriam ser diretos, grotescos, porque, como eu disse, a avareza, a idolatria do dinheiro cega o avarento. Então eles sabiam que tinham que bater forte nessa questão para que eles pudessem se enxergar como avarento, esse Deus chamado dinheiro. Como na semana passada, para a gente identificar se uma coisa é o nosso Deus, a gente pode usar essas três metáforas: amar, confiar e obedecer. Se você quer saber se o amor, a paixão é o seu Deus, veja se você ama o amor, se você confia no amor para lhe dar aquela experiência, ou se você obedece ao amor. Com o dinheiro a mesma coisa. Você ama o dinheiro? A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você se confia demais no seu dinheiro? E você obedece tudo aquilo que o dinheiro pede que você faça? Os 3 slides seguintes são exatamente o desdobramento dessas metáforas. Na metáfora conjugal, se a gente ama o nosso dinheiro, está errado. Deus deveria ser o nosso verdadeiro esposo. O dinheiro não pode ser o nosso marido, o nosso esposo. O dinheiro não deve ser o nosso salvador. E o dinheiro não é e não deve ser o nosso Senhor e Mestre. Voltando a Zaqueu, o avarento, e que extorquia seu povo. No texto, diz que Zaqueu fica sabendo que Jesus ia passar naquele lugar. E Zaqueu era um senhor, ou um homem. Ele sabe que Jesus vai passar e ele toma uma atitude que representa muito bem o estado que ele se encontrava. Como ele era um cara baixinho, e não só por causa disso, também porque ele era odiado, falei para vocês, quando ele soube que Jesus estava no meio da multidão, Zaqueu não podia simplesmente chegar e dizer: afasta aí, afasta aí, afasta aí, afasta aí, deixa eu ver. Não podia, porque se o povo visse o Zaqueu, ele era odiado, o povo não ia deixar: sai para lá, Zaqueu, sai para lá, sai para lá. Não ia deixar. Então Zaqueu toma uma atitude de quem quer de qualquer forma ver Jesus. E ele, sendo baixo, sobe num pezinho de figueira lá, um pezinho de jaca. Ele sobe lá, imagina lá Jesus embaixo de um pé de jaca, hein? Mas ele sobe no pé e para ver Jesus. Os estudiosos dizem que essa atitude de um homem naquela época, subir num pé, numa árvore, era uma atitude louca. Você não vê por aí, sai na rua e vê um homem em cima da árvore. Que é isso? Ou ele é louco, ou não sei o quê. Essa cena mostra que Zaqueu estava num desespero horripilante, procurando alguma coisa para talvez tirar da sua cabeça aquela ideia de que ele era inimigo e odiado pelos seus e pelo seu povo. Ele sobe na árvore. Quando ele sobe, vê Jesus, que interessante. Ao redor de Jesus estavam muitas pessoas
normais, vamos dizer assim. Mas Jesus vê Zaqueu em cima da árvore. E aí Jesus se dirige a Zaqueu. E vejam bem, dentre aqueles que estavam ali embaixo, nenhum deles, sob os nossos olhos, era tão pecador quanto Zaqueu. Nenhum deles era tão miserável quanto Zaqueu. Nenhum deles era tão odiado e odiável como Zaqueu. Aí Jesus fita seus olhos justamente naquele desesperado que está em cima da árvore. E diz que vai comer na casa de Zaqueu. Aí é onde a graça e Jesus a maneira de Jesus agir, a graça é escandalosa. O que menos merecia aos nossos olhos, o que mais merecia ser condenado pelo que fez, é a ele que Jesus se dirige. Ao avarento. Zaqueu diz assim, depois que ele encontra com Jesus: Jesus, eu prometo duas coisas. Eu prometo pegar a metade dos meus bens e ajudar os pobres. Vou comprar água, vou comprar a cesta básica, roupa e vou mandar para o sertão, Jesus. Eu me comprometo a tirar metade das roupas do meu armário, metade da comida da minha despensa, me comprometo a sacar metade da grana que eu tenho no banco, me comprometo com tudo isso, Jesus, e vou doar aos pobres. Eu prometo, Jesus, caridade. Depois que Zaqueu tem encontro com Jesus, a gente já vê um homem começando a mudar, passando daquele Zaqueu avarento para um Zaqueu caridoso. O que há no meio dessas duas coisas? Um encontro com Jesus. E aí o Zaqueu diz: eu vou fazer boas obras. Só que Zaqueu toma uma segunda atitude. Ele diz: eu vou restituir a todos aqueles que eu defraudei, Jesus. Eu me comprometo. Isso agora é justiça. Não só quero ser caridoso, quero fazer caridade, mas eu quero ser justo agora. Eu vou dobrar aquilo que eu tirei dos outros. Eu vou dar 3 vezes mais àqueles que eu defraudei. Olha lá. Do Zaqueu avarento, cego pela idolatria do dinheiro, a um Zaqueu agora que quer a justiça e que quer restituição, quer restituir. O que é que tem no meio? Um encontro pessoal com Jesus. Só que nós somos assim. Geralmente a gente quer usar uma coisa para justificar a outra. Quando a gente defrauda alguém, ou quando a gente tem a mente pesada, porque nós fizemos alguma coisa errada com alguém, alguma coisa injusta, geralmente a gente quer pagar a nossa injustiça com caridade. O que acontece com muita gente que tem grana? Ela faz assim: vou pegar um dinheiro e vou mandar para os pobres. Às vezes, na cabeça dele, o que ele está fazendo? Ele está fazendo bem, e a culpa que ele sentia por, de repente, digo aqueles que se enriqueceram injustamente, a culpa que ele sentia por ter enriquecido injustamente é amenizada pela caridade. Ele começa a tentar esconder a responsabilidade que tinha com algumas migalhas que ele distribui aos pobres. E a gente começa a fazer esse joguinho. Zaqueu não. Zaqueu disse: a metade que eu tenho eu vou dar, e a outra metade eu vou usar para restituir aqueles que eu defraudei. É uma mudança completa no ser de Zaqueu. Ele procura ajudar e ser justo. A gente vê em Zaqueu, e nessa atitude de Zaqueu, no Zaqueu avarento e no Zaqueu bondoso, no Zaqueu avarento e no Zaqueu justo, 2 outros conceitos sobre idolatria. Há em cada um de nós ídolos ocultos, bem escondidos no fundo do nosso coração,
E há ídolos também superficiais. E aí a gente corre o risco de tentar apenas tratar da idolatria superficial. Mas esses ídolos superficiais, eles têm suas raízes na idolatria oculta. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Quando eu vou no shopping e não aguento uma promoção, ou eu não consigo deixar de comprar. Eu conheço gente que estoura cartão, aí vai para o crediário, aí outro crediário, aí faz um cartão para pagar o outro, tira dinheiro do cartão de crédito para pagar o outro, entra no cheque especial. O que essa pessoa tem? Às vezes, o problema dela não é não resistir a promoções. Às vezes o problema dessa pessoa está na raiz, está na questão da aceitação, da estima. Várias e várias pessoas, elas só conseguem ser felizes quando outras pessoas aceitam. Então, para serem aceitas, elas têm que transformar ou formar-se à semelhança daquele grupo que ela quer se infiltrar. Para isso, ela tem que comprar, para ter uma roupa igual àquele grupo, comprar, para ter os aparelhos, o celular igual ao do grupo, comprar, para que o sapato dela seja igual ao sapato do grupo. Eu conheço uma pessoa muito próxima que deve a Deus e ao mundo, só não deve ao inimigo, porque Jesus já pagou essa dívida dele, mas o resto para Deus, ele deve. Por quê? Porque ele começou a ter amizades com pessoas da classe um pouco mais alta, ele sempre de uma classe um pouco mais baixa, mas como a estima, ele não se via uma pessoa, ele não se enxergava como uma pessoa normal, que se quiser me aceitar do jeito que sou, me aceite, mas eu não vou me comprometer todinho para me vestir com vocês, para sair para onde vocês vão, para comer nos restaurantes que vocês comem, para fazer o que vocês fazem, para ter o estilo de vida que vocês têm, para fazer as viagens que vocês fazem. Eu não vou fazer, porque eu sei que a minha condição é outra. Então, tem gente que não consegue se ver assim, eu sou assim, só dá até aqui. Depois, se quiser me ajudar e levar, eu vou, senão, não dá. Então, por que tem essa estima lá embaixo? Por que quer ser aceita? Por que quer ser amada? Por que quer ser amiga? Elas começam as bolinhas de idolatria subir para a superfície, e aí ela vai querendo, ela vai deixando os ídolos de superfície, de comprar, de não admitir vestir uma roupa 2 meses seguida. Tem gente que faz assim, né? Mês passado eu fui para a igreja com aquele sapato, com aquela camisa, meu Deus, não posso ir de novo. As pessoas vão me ver assim. São tudo coisas de superfície que estão escondendo aquela idolatria da aceitação que está dentro dela. Você vê Lia naquela história do domingo passado, né? Quando o pai dela, o pai de Lia, Labão, tinha rejeitado muito Lia, porque ela tinha um olho um pouquinho troncho e tal, não era a filha mais bela, e Lia se via uma pessoa rejeitada. Quando Lia deitou-se com Jacó e ele soube que tinha se deitado com ela e que Jacó a desprezou, Lia recebeu mais uma vez uma paulada na cabeça. Aí como é que Lia tem no oculto a questão da rejeição, como é que ela deixa aparecer na superfície a idolatria dela? Quando ela tem um filho, o que é que ela faz? Agora com esse filho o meu marido vai me amar. No fundo está aquele sentimento de rejeição. O que está na superfície é a busca pelo amor do marido. O marido não ama. Segundo filho, agora o meu marido vai me amar porque eu dei um outro filho. No fundo, aquele sentimento de rejeição. A filha rejeitada veio a ser a esposa rejeitada. E aí Lia deixa transparecer nesses ídolos de superfície, quando ela vê e quer ter filhos só para agradar o marido, fazer as coisas para agradar o marido, ela está deixando transparecer os ídolos superficiais, mas na verdade, lá no
no fundo do coração dela, o que ela tinha era o desprezo. E ela tinha aquela vontade enorme de ser amada, porque ela tinha experimentado a rejeição. Então, ainda que de uma maneira passiva ela tenha experimentado isso, ela era vítima da idolatria da aceitação. Ela queria, porque queria ser aceita e ser amada, e para isso estava dando filhos. É isso que acontece com a gente, irmãos. E a avareza, ela se mostra em várias áreas da nossa vida. Ao outro lado também, não é? A pessoa não querer gastar e compartilhar o seu dinheiro. Isso pode ser porque ela ama e é avarenta. A pessoa não querer com sua esposa, por exemplo, trocar o enxoval, ou trocar a mobília de casa, ou o cara prefere, não, tá bom, deixa para lá. Na verdade, você acha que ele é relapso, que ele é preguiçoso. Na verdade, pode ser que ele ame o dinheiro, ele não queira comprar um sofá novo para sua casa. Pode ser que ele diga assim, não, esses lençóis estão rasgadinhos aqui, mas quem vê só em você, mulher. Deixa esse negócio para lá. Na verdade, o que ele está escondendo, pode estar escondendo, é o fato de que ele não quer gastar dinheiro mesmo, o que ele quer é guardar o seu dinheirinho na sua conta, caso Deus fale. Quando a gente vai para Cristo, para Jesus, a gente nota que Jesus não era apegado a nada. Tem um texto de Filipenses que diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de homem, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nos evangelhos, o que a gente vê é Jesus assumindo a nossa pobreza para nos dar da sua riqueza. É isso que Jesus faz sempre. Nós somos salvos pela pobreza de Jesus. O Senhor da glória nasceu numa manjedoura. O Senhor que vivia no relacionamento perfeito entre a Trindade veio ser traído pelos homens. O Deus que tinha os anjos que cantavam e cantavam ao seu nome, veio à terra receber na cabeça uma coroa de espinhos, chicote nas costas. O Deus que era dono do ouro e da prata veio, teve que passar pelo pedágio e usou o peixe para tirar uma moedinha para pagar o que era de César. O Deus que era rico, o que é rico, escolheu viver pobre para nos fazer ricos da sua graça. O que Jesus estava fazendo com Zaqueu era trocando o bem monetário que ele tinha para lhe dar a riqueza celestial. O texto diz que Zaqueu encheu seu coração de alegria. Ele teve que esvaziar o coração da segurança no dinheiro para fazer agora o coração cheio da segurança em Jesus. E aí sim, ele tinha agora paz e alegria. Com Jesus é assim. A gente tem que trocar tudo aquilo que a gente acha que é valioso e jogar no lixo para que ele nos dê o que é de fato valioso e encha a nossa vida. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais inteligentes que houve de sua época. Sabia de tudo, línguas e conhecimento, tudo. Em Filipenses ele disse assim, todo o meu conhecimento, toda a minha influência, eu considero como lixo para ganhar a Cristo. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Não há riqueza maior nesse mundo, não há bem mais valioso nesse mundo, não há conhecimento mais profundo do que o conhecer a Cristo, a sua obra e sacrifício. Não há riqueza maior do que receber da sua graça. Não há outro lugar em que eu possa me sentir seguro, a não ser na graça de Jesus. O apóstolo Paulo disse, tudo que eu tenho, o que eu sou, o que eu construí na minha vida, eu jogo no lixo. E acontece que nós estamos construindo a nossa vida para guardar lixo, mais lixo. Enquanto Jesus está dizendo, troque o amor que você tem pela sua riqueza, troque pela minha riqueza, que nem a traça, nem a ferrugem corrói. E viva como eu vivi,
Aparentemente, a forma de Jesus foi a forma de homem, a forma pobre, para nos dar da sua graça. Mas o fato, irmãos, é que o homem, ele não consegue viver sem ídolos. Não consegue. O que tem que acontecer é uma substituição. O avarento tem que trocar mamon por Deus. Aquele que ama um amor, ou que está na vida atrás de uma experiência amorosa apocalíptica, tem que trocar isso por algum outro Deus, que tem que ser o Deus verdadeiro. Porque o coração do homem não consegue ficar vazio. Alguém tem que preencher esse espaço. Foi o que Zaqueu disse. Não adiantava distribuir o seu dinheiro se ele não pudesse ser enchido pela pessoa de Jesus. É muito perigoso, o dinheiro muda tudo. O dinheiro muda tudo. Nós precisamos, pode tirar, nós precisamos substituir no nosso coração a avareza por Jesus. O primeiro exercício que eu queria que nós fizéssemos é desconcertante, porque certamente cada um de nós tem o seu fascínio por riqueza. Mas como a Bíblia diz, como nós dissemos aqui, a primeira coisa que o amor ao dinheiro faz é nos cegar para o fato de que nós podemos ser gananciosos. Então o primeiro exercício que eu queria que nós fizéssemos é reconhecer, mesmo que você não se ache, porque pode ser que seja, já que a cegueira é o status, é o modus operandi da ganância, é dizer, Senhor, eu sou ganancioso, avarento, me perdoe pelo meu amor ao dinheiro e por colocar na riqueza a minha segurança, ou por objetivar a riqueza acima de tudo, ou por ter que pisar nos outros para conseguir o que eu quero. Ô Senhor, me perdoa. O primeiro exercício é, Deus, se eu for um avarento, Senhor, se eu for um Zaqueu, me perdoa. Se eu abrir mão de minha família para correr atrás do dinheiro, se eu abrir mão do meu relacionamento para correr atrás do dinheiro, me perdoa, Senhor. Porque o que eu deveria fazer, estar fazendo, é correr atrás de Ti. Vamos fazer isso. Feche seus olhos. Peça. Primeiro exercício. Que Deus te sonde, mergulhe no seu ser, para que enxergue se há em nós algum caminho mau, algum caminho de amor ao dinheiro, de apego ao dinheiro, às coisas materiais. Porque a vida do homem não consiste nisso. O segundo exercício é se perguntar de maneira prática, Senhor, será que eu posso ser mais caridoso? Será que eu posso ser justo? Será que eu defraudei alguém? Senhor, será que eu posso contribuir mais? Porque um exercício contra a avareza é o desapego, é desapegar, é abrir mão. Esse é o segundo exercício. Senhor, me ajuda a contribuir, a abrir mão. Eu particularmente tenho vergonha da quantidade de roupa e sapato que tenho e não uso faz tempo. Senhor, eu reconheço, estou aqui para confessar que às vezes posso estar me escondendo atrás de uma máscara de humilde, de simples.
enquanto na minha despensa há mais do que eu preciso, no meu guarda-roupa há mais do que eu preciso para me esquentar. Como é fácil olhar para Zaqueu, ver nele um avarento, mas é tão difícil olhar para o nosso estilo de vida e dizer que poderia ser diferente para doar mais. É o segundo exercício, queridos. E terceiro exercício. Senhor, destrona qualquer outro ídolo que haja no nosso coração e vem reinar em mim. Mas me ajuda a identificá-los, Senhor. Jesus disse, não tem como servir a dois senhores. E parece que aos domingos te servimos, mas durante a semana, Pai, estamos correndo atrás de vento. É tão difícil te escolher todos os dias. É tão difícil uma vida, Pai, viver uma vida que te priorize. É muito difícil, Senhor. Porque o nosso coração sempre, sempre nos chama a servirmos ao Deus desse século. A Ele nós amamos, confiamos e obedecemos. Nos perdoa, Senhor. E por fim, eu te agradeço, porque Jesus abriu mão de toda a sua riqueza. E foi através da sua pobreza, da sua nudez, da sua vergonha, que nós fomos salvos. E nós estamos aqui querendo viver melhores do que o Senhor. Mas obrigado porque o sangue de Jesus, que desceu naquela cruz maldita, nos lavou. O sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Tira as escamas dos nossos olhos, nos faz mais caridosos e justos e toma o teu lugar no nosso coração, Jesus. Em nome do teu Filho Jesus amado, Senhor, nós oramos. Amém.